Eu acho que é interessante a gente contar para as pessoas o que é um delírio, porque pra gente, né, já é conhecido, né, na nossa prática, mas pro público em geral, o que é um delírio, né? O que se caracteriza? Um delírio é uma alteração do pensamento em relação ao conteúdo desse pensamento, principalmente de uma ideia irrefutável, que não existe nada que possa fazer com que a pessoa gere alguma dúvida em relação àquele tema, aquela ideia que ela tem fixa na cabeça. Então, por exemplo, se eu tenho esse delírio de que eu estou sendo traído, eu vou tentar encontrar qualquer tipo de pista para justificar esse meu delírio. E qualquer coisa que aconteça, mesmo que me diga contra aquele delírio, eu vou tentar enquadrar isso como um complô, como algo que está sendo direcionado contra mim. É isso que a gente poderia dizer que o delírio acaba sendo uma verdade construída, porque para a pessoa que está sentindo, é um dado, é real, é verdadeiro. Exato. É verdadeiro, é verdadeiro. E causa sofrimento. Ela passa a acreditar naquilo e atua de acordo com aquela crença. Exatamente. E procura qualquer tipo de indício para justificar aquela crença. Então, assim, mais que a pessoa pega um dado da realidade que não comprova o pensamento dela e transforma aquilo na verdade que ela está acreditando. Então, isso caracteriza um delírio. E é interessante quando a gente trabalha no consultório de tentar mostrar para a pessoa os dados de realidade, construir com ela, né, cenários de... Então, entender se isso de fato acontece, o quanto é difícil desfazer essa regra. Isso, exatamente. E aí vem essa característica mais delirante, irrefutável dessa modificação do pensamento, que entra dentro desse escopo de que, às vezes, dependendo do contexto, trabalhar isso com estratégias cognitivas, comportamentais, é algo que entrou dentro de um certo limite, porque faz parte de uma característica neurobiológica a explicação desse delírio. E aí entra o papel de algumas medicações como um complemento para esse tratamento, justamente para fazer com que aquele ponto onde existe um platô em relação à evolução do paciente, ele consiga ser ultrapassado, né? E aí sim entrar como uma estratégia adjuvante, né, complementar à psicoterapia, que é super importante. Eu sempre trabalho isso, assim, se tem algo neuroquímico que está desregulado, nenhum processo terapêutico vai avançar. Sim. E o quanto a gente precisa trabalhar em psicoterapia a adesão do paciente à medicação como um recurso, como uma ajuda, como um apoio. Porque muitos vêm com a ideia de que é uma dependência, de que vão ficar dependentes daquele uso. Ou medo dos até efeitos com fracasso. colaterais. Tem muito preconceito. Preconceito com a medicação. E é importante trazer, né, Erickson, que quando tem essa desregulação, e muitas vezes tem causas genéticas, tem todo um histórico que nos ajuda a entender que não é só algo da interpretação real da pessoa, mas que faz parte desse contexto de que o tratamento combinado é o que vai ajudar, porque ele vai aliviar esse fluxo de pensamento, essas ideias delirantes, e aí então vai nos ajudar a olhar a realidade com mais... Às vezes o que ajuda é ajudar na percepção do grau de sofrimento que isso causa, né? Porque assim, acho que tem duas questões ali do que tu falou sobre a medicação, né? Uma, eu penso nisso, né? Tu tá no tratamento psicoterápico e tu vê que tu não tá tendo evolução em relação a esse insight, né? Essa capacidade de flexibilização do pensamento e o grau de sofrimento, né? Que é da pessoa, porque tu imagina assim, que é o que a gente tá falando, o quanto isso causa um prejuízo para a própria vida e nas relações, né? Agora eu fiquei muito curiosa, quais são as classes de medicamentos que a gente pode fazer uso e podem nos auxiliar nesse processo? Sim, isso varia muito de qual que é o perfil, qual que é a causa desse pensamento, desse ciúmes patológico. Então, como eu disse agora há pouco, existe esse espectro, então, principalmente quando isso se enquadra mais na linha obsessiva, né, a gente precisa entender que o tipo de medicação mais benéfica para aqueles casos geralmente vão ser os antidepressivos, tá? Os antidepressivos geralmente numa dose que é compatível com o tratamento de toque, que geralmente são doses mais altas, tá? Então, geralmente isso acaba levando a um uso de uma medicação já em uma dose um pouco mais alta, mas existe uma taxa de melhora muito importante quando a pessoa faz o tratamento adequado. Basicamente, tem um estudo recente de 2023 que mostrou que 70% dos casos que são tratados da maneira adequada tem remissão, tem melhora.
E isso é muito importante porque isso acaba trazendo também uma perspectiva de mudança em relação àquele sofrimento tão grande que está sendo gerado para a pessoa e para o relacionamento e para todo esse prejuízo funcional que a pessoa está vivendo. É uma mudança até social, se a gente Sim. for pensar, né? Porque o que eu estava lendo também um pouco é como esses casos são subnotificados e como eles são tratados muito tardiamente. Sim. Muitas vezes a pessoa chega, às vezes, para buscar ajuda, ou nem chega para buscar ajuda. Às vezes chega numa terapia de casal e tu percebe que tem um parceiro, uma parceira, né? Que tem um ciúmes mais patológico e a pessoa tá há anos assim, né? Então tá há anos nesse Sim, ela naturaliza, ela entende que é normal, que faz parte. E dentro dessa linha de tratamento, além dessa estratégia com o uso de antidepressivos, quando existe esse componente mais obsessivo, quando a gente olha para algo do aspecto mais delirante, que é esse pensamento irrefutável, a gente daí precisa partir para o uso de outros tipos de medicação, que são os antipsicóticos. Geralmente em doses baixas, eles acabam sendo bem eficientes, mas eles conseguem então flexibilizar um pouco esse tipo de rigidez de pensamento e garantir uma melhora nesses aspectos. Então eu queria trazer um ponto que eu acho que é super relevante para a nossa conversa, que é principalmente entender que até aqui a gente tem falado bastante sobre as causas psicológicas e psiquiátricas desse tipo de ciúmes mais patológico. Então, até então, a gente está olhando para essa determinada vertente. Agora, eu acho que é bem interessante a gente falar que a grande parte das causas relacionadas ao ciúme patológico, ela vem, na verdade, de uma origem orgânica. Existe uma revisão sistemática de 3 anos atrás que mostrou justamente isso, que até 80% das causas de ciúmes delirante ou ciúmes patológico vem principalmente de algo relacionado a condições neurológicas, clínicas, ou até em relação ao uso de medicações ou substâncias. Então, falando um pouco dessas causas neurológicas, é muito importante direcionar assim, para demência, Parkinson, Alzheimer, principalmente uma condição que é muito frequente relacionada é que 1/4 das pessoas que têm demência por corpus de Levy acabam também tendo esse ciúme patológico. Então, assim, existem muitas condições neurológicas que explicam isso e que poderiam sim ser endereçadas, direcionadas para um tratamento mais eficaz, e aí está a raiz de todo o problema, e para entender como tratar da melhor forma, a gente precisa saber a causa, né? Sim. E eu ia te fazer essa pergunta, Erickson, tu entende que muitas vezes pode ser que o ciúme seja um sintoma que nos leve à investigação dessas demências Com e certeza. desses diagnósticos que muitas vezes são pouco conhecidos. Sim, então essas causas neurológicas que eu citei, sim, são muito relevantes. AVC, principalmente do lado direito, outras infecções do sistema nervoso central. E quando que é mais importante a gente entender que isso pode ter um substrato, um subsídio orgânico, né, de uma origem orgânica? Quando isso acontece de uma forma abrupta, rápida, repentina, principalmente ali a partir da 4ª década de vida, né? Então, quando é algo que é muito discrepante do funcionamento geral da pessoa, é um sinal de alerta gigante para a gente poder olhar para essas condições clínicas que estão gerando tudo isso. E eu acho que é interessante trazer também que o ciúme ele não aparece só nas relações amorosas. Às vezes é ciúme de algum familiar, de um amigo, ciúme entre irmãos. São características que trazem, então, esse lado, talvez mais da desconfiança, Sim. E uma desconfiança excessiva, que podem ser pistas, digamos, para essas doenças neurológicas. Exatamente. E além das condições clínicas e neurológicas, o uso de substâncias e medicações é algo muito relevante. E aí a gente precisa destacar principalmente o uso de álcool, porque o álcool, principalmente com o uso prolongado, em altas doses, gera uma alteração neurodegenerativa muito importante, atrofia em algumas regiões cerebrais, que pode influenciar e gerar também esse ciúmes patológico. Existem outras questões relacionadas ao uso de medicações, principalmente aquelas que vão aumentar a dopamina ou vão mimetizar a dopamina, por exemplo, os antiparkinsonianos, algumas medicações nesse sentido, até a carbergolina, que é aquela medicação que muitas vezes as pessoas utilizam para parar o aleitamento materno. Então, várias condições clínicas podem sim ser entendidas como essa causa, e para a gente poder tratar da melhor maneira possível, a gente precisa saber o que está acontecendo. Sim. Não, isso é muito importante, né? Muito interessante, porque muitas vezes, assim, a pessoa que tem ciúmes, ela tem uma certa vergonha,
e muitas vezes ela é tratada também de uma forma mais imbativa, né? No sentido de tipo, para com isso. Mais hostil. Né? Mais hostil, e às vezes até poderíamos pensar que até na nossa classe, assim, né? No sentido, assim, de algo mais preconceituoso, assim, né? Sim. Tem que parar com os ciúmes. Mas aí quando tu vê, ele pode ser um sinal também dessas outras condições, né? E o caminho é justo o contrário, porque quanto mais a gente invalida o ciúme, mais forte, mais intenso ele fica. No momento que a gente acolhe e tenta entender de onde vem, para onde se direciona, aí a gente entra com a chance de poder buscar ajuda. Com certeza. Se não a própria pessoa se dando conta ou alguém do seu entorno dizendo, não, mas essa pessoa não é assim, esse comportamento é algo que tem se manifestado. O que será que isso quer dizer? Então, a gente poderia, né, dizer que o acolhimento e o entendimento da complexidade do cenário que está ao entorno é um espaço também que se abre de ajuda e de apoio para buscar de onde vem e o que fazer com isso para não se transformar em algo patológico. Com certeza, com certeza. Então esse entendimento, essa validação, ela é importante, principalmente para gerar essa sensação de segurança, de olha, eu sei que as coisas não estão legais, eu sei que eu tenho pessoas com quem eu posso contar, e eu entendo que isso está se tornando um problema. Isso é muito importante quando o insight ainda é parcial presente. Né? Eu ia te perguntar isso, né? Se isso aparece dessa forma, né? Se as pessoas vão trazer essa demanda, ou se vai aparecer de alguma outra forma no relato, porque acho que isso também daqui a pouco faz diferença no próprio diagnóstico, ou entender as causas, né? Sim. Não, é muito pouco frequente espontaneamente alguém trazer isso como o principal ponto dentro de um consultório. Não, e se trouxe é porque já tem uma certa capacidade de insight e de avaliar que aquilo está causando sofrimento para outras pessoas também, né? E fico curiosa, assim, porque me parece que também pode estar relacionado, Erickson, à questão da vulnerabilidade, o quanto é difícil apresentar para o outro a minha vulnerabilidade. Então é um sentimento que às vezes eu tenho que eu quero esconder, não quero me relacionar, e por isso que ele não vem de forma tão explícita. Sim, mas o ponto mais frequente que acaba aparecendo muito na prática clínica é justamente o cônjuge. O sofrimento que o cônjuge acaba tendo que passar por conta desse comportamento patológico da outra pessoa na relação. Então, são pessoas que acabam tendo alguns comportamentos ali relacionados a uma insegurança muito grande, a se sentirem ansiosos por conta dessa hipervigilância do parceiro, da parceira. Então, isso acaba gerando tanto sofrimento, e é aí que principalmente aparece, né, dentro da prática clínica, esse tipo de ciúmes. É dentro da dinâmica relacional que isso se torna mais visível. Sim. Então, essa conversa daria... né? Teria muitos temas pra gente explorar, né? Mas eu acho que isso que é interessante, a gente sempre sai borbulhando com novas ideias e querendo trazer mais temas, mas o quanto é importante e enriquecedor a gente poder estar contando com um profissional, né, da qualidade do gabarito do Erickson, para nos trazer esses dados da clínica, o que fazer, como embasar, as pesquisas que nos ajudam a entender, para a gente perceber que não é algo para deixar passar, é algo para falar mesmo. Não, e para entender que nem ele falou assim desse grande espectro, né, e de como tem temas relacionados e como pode ter uma gravidade, assim como pode não ter, como pode ser mais fácil de tratar, como pode ser mais difícil, né? Mas a gente agradece muito a tua presença, acho que foi muito enriquecedor, foi muito, né, bom, assim, pra gente também, até a gente, assim, né? A gente acaba aprendendo muito. Aprendendo também. E cada vez que a gente tem uma informação como essas que tu nos traz, a gente já começa a pensar, né? Bom, como é que eu vou estar avaliando com outro olhar, tá dando esse apoio, tá ajudando, tá identificando, porque eu acho que é isso, quando a gente fala de saúde mental, quanto mais cedo a gente conseguir encontrar esse caminho de busca de ajuda, melhor é o prognóstico do tratamento. Com certeza, e eu agradeço bastante o convite, né? Eu fico muito feliz em estar ao lado de profissionais tão competentes e amigas tão queridas, né? Falando sobre esses temas que são muito relevantes, que acabam gerando tanto sofrimento em pessoas que não entendem o que está acontecendo e principalmente como é importante esse espaço, né, que vocês estão construindo de conversa, de debate, de trazer informações importantes para as pessoas entenderem o que se passa.
Então, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos, e quem aí ficou curioso, curiosa, se interessou pelo tema, nos siga e continue acompanhando o nosso canal. Isso aí, compartilhe com os amigos, com os conhecidos e dê o seu like aí. Até a próxima. Até a próxima.